No imenso tapete verde que se estendia até onde a vista podia alcançar, em meio à vastidão inóspita do Brasil colonial, ergue-se a imponente fazenda Alcântara. Sob os raios abrasadores do sol tropical, a terra fértil e generosa refletia a prosperidade de um tempo onde o trabalho escravo era a engrenagem amarga presença indispensável para sustentar a opulência dos grandes coronéis que dominavam aquele cenário. O cheiro inefável de terra arada misturava-se ao aroma adocicado do café recém-colhido, cujos grãos eram o tesouro mais valioso daquela propriedade. No coração daquela fazenda, uma imensa casa-sede, construída com madeira nobre, pedra lavrada e janelas altas, mostrava-se solene e antiga, guardiando os segredos que apenas suas paredes poderiam testemunhar. Ali vivo estava o barão de Alcântara, senhor absoluto daquela vastidão, figura imponente de idade avançada, marcada pelo peso de sua autoridade e pelo desgaste de uma vida sustentada pela posse de muitas vidas. O controle rigoroso sobre cada detalhe de sua propriedade e a manutenção inflexível das aparências. O homem doente e fraco descansava em seu quarto maior, um aposento decorado com móveis pesados e tapeçarias portuguesas, onde o ar carregado denotava tanto a proximidade da morte quanto o fardo que ele carregava em seu coração. Ao seu lado, sua esposa, Dona Constança, mulher de traços aristocráticos, cuja beleza fria e distante escondia um segredo tão sombrio quanto a própria senzala que abrigava o labor escravo nos recantos da casa. Nas sombras daquela casa, escondida por entre os troncos retorcidos e as paredes desgastadas da senzala, estava Amélia, uma jovem escrava de olhos brilhantes e caráter indomável, cujo rosto, marcado por um brilho de melancolia e revolta, transbordava uma coragem que nenhum chicote poderia apagar. Sua existência na fazenda não se resumia ao trabalho cortante da lavoura. Havia em seu peito uma chama de resistência, um pulsar que só a verdade poderia alimentar. Ela conhecia os segredos mais profundos daquela casa, as intrigas sussurradas entre os corredores, as traições veladas no olhar da senhora e o silêncio cúmplice do feitor que patrulhava os limites da propriedade com um semblante sempre austero e violento. A rotina impiedosa da fazenda seguia seu curso inexorável. Ao romper da aurora, enquanto o gado era conduzido às pastagens e os prados ainda se cobriam de orvalho, os gritos das mulheres e homens acorrentados ecoavam pela senzala, mesclando-se ao rangido das correntes e ao estalar dos chicotes. Sob a hierarquia cruel do barão, cada dia era um espiral de sofrimento e submissão, onde a dignidade humana era esmagada sob o peso da escravidão e do medo. Os feitores, escolhidos a dedo para preservar a ordem, agiam com mão de ferro, vigiando com olhos de águia cada gesto e suspiro dos trabalhadores cativos. Na sombra silenciosa, Amélia carregava consigo um segredo que poderia mudar para sempre a história da fazenda Alcântara. Um segredo que a própria boca de Dona Constança guardava em silêncio, coberto por máscaras de respeito e dever. Pois aquele filho, esperado e aclamado como herdeiro legítimo do barão, não passava de um fantasma de mentira, uma semente plantada na escuridão de uma traição. O verdadeiro pai não era o dono da fazenda, mas sim o feitor cruel que, por anos, mantivera encontros furtivos com a senhora da casa, tecidos no véu da noite e do desprezo. O barão, enfraquecido pela idade e pela doença, encontrava-se às vésperas de assinar a escritura definitiva da herança, um documento que consagraria seu filho legítimo como sucessor de todo o seu império. A assinatura daquele papel era mais que um gesto administrativo. Era a entrega solene de um legado, a passagem da tocha de um poder forjado sobre sofrimento e sangue. Mas havia um tempo curto e precioso entre a caneta e a verdade, e Amélia sabia, por mais que soubesse do risco sombrio que corria, que aquele véu de mentiras precisava ser rompido antes que o peso do silêncio se tornasse definitivo. O feitor, homem bronco, de olhar frio e corpo marcado pelas batidas do próprio destino, carregava consigo a audácia dos que desafiam as ordens do Senhor.
mas nunca esperava que uma simples escrava teria coragem para confrontá-lo e expor a podridão escondida sob o manto de respeito da esposa do barão. A férrea vigilância que mantinha sobre os trabalhos não poderia impedir que a palavra da verdade estourasse como um trovão numa noite silenciosa. Amélia, firme e decidida, preparava-se para enfrentar as consequentes tempestades, consciente de que sua vida e a de muitos outros pendia na balança daquela revelação. Naquela noite pesada de silêncio e tensão, o ar parecia vibrar com as promessas não ditas e as ameaças infestadas nos olhos de cada personagem daquela tragédia anunciada. A madeira da casa parecia ranger de agonia, testemunha muda dos passos lentos do barão celular. Os olhos fundos afundados num tempo passado, onde seu poder era incontestável e suas decisões indubitáveis. Dona Constança, com seus gestos calculados e o sorriso venenoso, mantinha a pose de quem não suspeita que a morte se aproximava, mas já sentia o peso da sombra ameaçadora que se abateria sobre seu império de mentiras. A rotina daquela fazenda não seria mais a mesma, pois no exato momento em que Amélia, com a voz embargada e os olhos ardendo em lágrimas presas, sussurraria ao ouvido do barão a mais devastadora das verdades: esse filho não é seu. O torvelinho de emoções, medos e rancores estaria destinado a explodir e a rasgar os véus silentes que durante anos guardaram a hipocrisia daquele lar. O que viria depois daquele instante, ninguém poderia prever, mas todos sabiam que nada jamais seria como antes. E agora, meus caros espectadores, imagineis por um momento esse cenário. Vocês sentados no mais confortável recanto de sua casa, neste instante, quando de repente uma verdade silenciosa explode na vida daqueles poderosos, desestruturando todo um reino forjado em sangue e silêncio. Pergunto a vocês, em que cidade do Brasil vocês estão assistindo a esta história surgir diante de seus olhos? Em qual terra esta verdade reverberaria com a força de uma tempestade anunciada? Assim, nos despedimos neste primeiro ato, mas saibam que o desenrolar dessa narrativa não é apenas o registro de uma época, é o desvelar da luta entre poder e verdade, entre silêncio e denúncia, entre esperança e opressão. Acompanhem as próximas cenas para descobrir o destino do barão, de sua esposa, de Amélia, e, sobretudo, o destino daquela herança marcada por uma traição tão antiga quanto a própria fazenda Alcântara. A verdade, meus caros, é sempre o ponto de partida das histórias mais intensas e dramáticas da humanidade. Na vastidão exaurida da fazenda Alcântara, onde o sol pernicioso se imiscui entre a copa pedregosa das árvores, espraiando seus raios como dedos gélidos que escrutinam a terra seca, o ritual cotidiano da opressão desenrola-se impiedoso sob o olhar taciturno do barão. Ali, naquela imensidão territorial que parecia estender-se ao infinito, como uma prisão dourada construída sobre o sacrifício invisível dos corpos e almas subjugadas, a sólida estrutura do poder nobiliárquico começava a tremer, ainda que silenciosamente, em sua base inexorável. Era o desenlace de uma tensão, um véu rompido pela chama bruxuleante da verdade que Amélia, a escrava de semblante austero e espírito indomável, começou a puxar delicadamente, quase em segredo, deixando transparecer ao mesmo tempo o risco imenso e a esperança tênue que tal ato envolvia. A esposa do barão, muito mais que uma figura decorativa encastelada em sua mansão, despertava agora para a roupagem amarga da realidade que sempre fingira não enxergar. Sua existência, marcada pelo espartilho das aparências e pelo jugo do compromisso social, pulsava inquieta, repleta de dúvidas e doçura reprimida, pois aquela mulher não era apenas senhora da casa, mas uma mãe aflita, cuja alma se via imersa numa tormenta silenciosa, percebendo as sombras daquela herança que brilhava sinistramente nas entrelinhas dos segredos do marido. Ela ainda não podia, ou talvez não queria, entender plenamente o preço daquele passado, porém sentia a areia movediça, que era a traição, gravada no rosto do seu filho, cabendo-lhe decidir se enfrentaria esse abismo ou se sucumbiria a ele. Quanto ao chamado filho falso, Paulo,
Um jovem inquieto com o bastão dessa linhagem suspeita, sua existência oscilava entre o peso do título e a leveza terrena da incredulidade. Um homem forjado por expectativas que não lhe pertenciam e cuja verdade fora enterrada sob mentiras, ressentimentos e jogos cruéis de poder. Paulo, com um olhar que misturava tanto a arrogância treinada quanto uma sombra latejante de dúvida, parecia caminhar numa linha tênue entre a aceitação passiva do seu nome e a busca desesperada por uma identidade genuína que pudesse dar sentido ao seu destino e talvez permitir-lhe esclarecer o emaranhado de promessas quebradas que o seu sangue trazia. Nas sombras da senzala, por sua vez, Amélia tornava-se mais do que uma mera testemunha. Devorava cada palavra dita de boca fechada nos cantos dos barracões, embutindo em sua memória aqueles farrapos de diálogo do mesmo modo que a terra que absorve a chuva para germinar vida nova. Como uma guerreira silenciosa, ela arma sua revolução interna, alimentada pela coragem que só aqueles tocados pela dor podem manipular com tamanha ferocidade. A consciência de sua condição, misturada à urgência de libertar seu próprio corpo e daqueles que amavam, converteu-se em uma lâmina afiada, pronta a desfazer o véu de silêncio que pesava sobre toda a fazenda. O barão, rígido e inflexível como as paredes de pedra que sustentam a sede da propriedade, era, em seu âmago, um homem desestabilizado, pois ali, entre as paredes opulentas de sua casa grande, os alicerces se moviam ameaçadoramente. O medo de ver seu império desmoronar, juntamente com as ações da esposa e as suspeitas que nutria em relação ao filho ilegítimo, lançavam-no numa espiral gradual de paranoia, de um senso crescente de que a segurança implacável que acreditara possuir estava se esfacelando assim como a confiança daquelas que jurava guardar. A sua presença, antes sempre impávida, começava a carregar um cansaço fundo, como o próprio solo da fazenda rachado pela seca que nem mesmo as chuvas prometidas conseguiam remediar. A relação entre o barão e sua esposa entrava, portanto, em um momento crítico, tecido por olhares intrincados, onde não havia mais espaço para os antigos acordos silenciosos de submissão e indiferença. Maria Luísa, não mais aquela dama ingênua aprisionada em vestidos e conservadorismo, enfrentava o esposo com uma força que parecia brotar dos alicerces da senzala, uma força convertida pela humilhação da revelação e pela paixão latente de uma mãe determinada a salvar o restante de sua família da ruína emocional e social. O conflito entre eles não apenas reverberava pelas paredes da casa grande. Ele dilacerava o tempo, a história e a estrutura daquela antiga microcosmo brasileiro, colocando em xeque os valores que até então sustentavam o sistema escravagista. Enquanto isso, entre os trabalhadores da fazenda um murmúrio crescente começava a se formar, algo mais do que o simples lamento de dias castigados. Surgia ali uma semente de revolta, ainda tímida, cuja força residia justamente no fato de ser silenciosa, porém precisa e constante, alimentada pela presença de Amélia, cuja ousadia em desafiar o status quo plantava, no solo fértil da opressão, a possibilidade de transformação. Seus olhos, brilhando sob a sombra do fisco implacável do capataz, levavam a mensagem da luta sem palavras, um convite à união que ecoava no canto quase inaudível das folhas ao vento. Em meio a essa trama, surge uma cena em que Paulo, enclausurado na sua própria dúvida, confronta a mãe, questionando os verdadeiros valores daquilo que herdara. O diálogo, carregado de tensão e emoção, expõe as fissuras de uma família marcada pela mentira e pela rejeição. Maria Luísa responde com lágrimas veladas, um misto de dor e esperança, revelando ao filho a profundidade daquilo que significa carregar um nome que talvez não seja seu, mas também a oportunidade de reescrever sua própria história, deixando para trás os espectros do passado. O barão, por sua vez, não se deixa abater facilmente. Em sua arrogância, decide agir com punhos de ferro, convocando o capataz para reforçar a disciplina e esmagar qualquer insinuação de rebelião que pudesse emergir entre os escravos. Sua obsessão em preservar o status quo torna-se uma armadilha, pois cria, sem perceber, as condições para o colapso que tanto teme. A rigidez de suas decisões,
a cegueira frente aos sinais da mudança iminente, evidencia o conflito trágico daquele homem, que representa a antiga ordem fadada a sucumbir diante do inexorável avanço da história. Num contraponto dramático, Maria Luísa busca aliados discretos, entre os moradores da região e os poucos agregados que ousam desafiar o silêncio imposto pelo barão. Seu papel, que até então havia sido restrito à figura coadjuvante e adornada da elite rural, transforma-se numa força de resistência que, embora frágil e nascendo da desesperança, traz consigo o frescor da possibilidade de justiça. A mulher que outrora aceitara seu destino começa a empunhar, delicadamente, as rédeas da própria vida e do destino daqueles a quem ama. Neste contexto, Amélia enfrenta uma escolha profundamente arriscada: permanecer no anonimato da tarefa, servindo aos caprichos do Senhor, ou assumir o risco de denunciar as atrocidades que testemunha diariamente, mesmo que isso custe sua liberdade ou, pior, sua vida. Sua coragem, forjada no silêncio das senzalas, converte-se numa arma poderosa, incitando em seus irmãos e irmãs o desejo pelo impossível, pela liberdade, pela dignidade roubada. É nesse momento, caros espectadores, que vos pergunto: diante da brutalidade da opressão, até que ponto vocês acham que a coragem de uma única voz pode transformar o silêncio em grito? As noites na fazenda Alcântara se tornam testemunhas do crescente turbilhão interno que permeia a alma daqueles que ali vivem e sofrem. O crepúsculo, com sua melancolia eterna, testemunha encontros furtivos e sussurros conspiratórios, enquanto a Casa Grande continua de pé, imponente e ameaçadora, uma fortaleza no coração do Brasil colonial, mas vulnerável aos ventos da mudança que sopram silenciosamente, porém inexoravelmente. O tecido social daquela comunidade se fragmentava sob o peso dos segredos e mentiras acumuladas, e embora os vínculos ancestrais de poder parecessem inquebrantáveis, a atmosfera respirava uma tensão palpável, como um punhal afiado prestes a penetrar a carne da tradição. Relacionamentos antes rígidos e estéreis agora insinuavam-se em terrenos perigosos, onde a linha tênue entre o amor, o medo, a lealdade e a traição se confundia. Emergia também a figura enigmática do capataz, um homem endurecido pela vida na fazenda, equilibrando-se numa corda bamba entre a fidelidade cega ao barão e os sentimentos humanos que desafiam a desumanização do sistema. Sua presença pesada e omissa, a princípio parecia representar o braço forte da repressão, mas aos poucos revelava-se um personagem complexo, atormentado pelas contradições entre o dever imposto e o olhar compassivo para com os que sofre. O jovem Paulo, atormentado, busca refúgio nos espaços abertos e selvagens que circundam a fazenda, onde pode sentir o frescor da natureza desprovida das correntes do homem. Ali nas matas, sua mente vagueia entre as promessas perdidas de uma infância roubada e o futuro incerto que o aguarda. O conflito interno que o assola é espelhado nas folhas secas balançando ao vento, que parecem contar as histórias dos ancestrais e das promessas quebradas. É nesse cenário natural que o drama humano se expande para além dos muros da Casa Grande, lembrando-nos da força indomável da liberdade, mesmo que aprisionada. E, entre todos estes caminhos entrelaçados, Maria Luísa busca, em seu íntimo, um caminho para a redenção não só da família, mas de si mesma como mulher e mãe, cujo amor se traduz em força quase sobrenatural, capaz de abalar as estruturas de uma fazenda que parecia imutável. É nessa mulher que se aglutina a esperança dramática do ato, a faísca que pode incendiar não apenas o presente, mas desencadear a transformação do futuro e, quem sabe, da própria história. Chegando ao final deste segundo ato, a tensão que permeou a fazenda Alcântara se adensa, com cada personagem sendo encurralado por seus dilemas, medos e esperanças. O barão enfrenta a escalada da revolta e a sombra da própria destruição. Sua esposa luta contra os fantasmas do passado e as traições presentes. Amélia reacende a chama de uma resistência revoltante. E Paulo busca, enfim, descobrir quem verdadeiramente é. Nesse emaranhado trágico de sangue e mentiras, que caminhos esses personagens escolherão?
A luta pela verdade será mais forte que o medo? E qual será o preço dessa busca, tanto para os poderosos quanto para os oprimidos? Deixem aqui nos comentários suas opiniões, pois é junto com vocês que essa história encontra a sua vida e a sua voz, como o sopro tempestuoso que pede justiça nas profundezas do Brasil colonial. Aguardem o emocionante Ato 3, onde os segredos finalmente estouram como vulcões, e o destino da fazenda Alcântara tremeluz, entre a ruína e a redenção. No âmago da fazenda Alcântara, onde as sombras alongadas das palmeiras parecem conspirar com o sol poente para ocultar segredos enterrados no solo fértil antes que a noite vença o dia, uma tensão palpável inflamava o ar. Era como se o próprio tempo hesitasse, suspendendo seu curso habitual, enquanto os personagens que dançavam na teia complexa desse drama colonial se encaminhavam inexoravelmente para o ápice de suas angústias e descobertas. O barão, figura imponente e de semblante duro como madeira antiga, sentia o peso de séculos nos ombros. Cada fio de seu cabelo grisalho carregava o cansaço de governar não apenas a terra, mas também corações e almas subjugadas. Em seus olhos, a sombra de um segredo que por tanto tempo o consumira silenciosamente, agora ameaçava romper o lacre do silêncio com a violência de um trovão irrefreável. Amélia, a escrava que carregava em seu peito não só o sofrimento da servidão, mas também a chama irrefreável da revolta, caminhava entre as árvores, cada passo seu ressoando como o tambor distante da liberdade. Seus olhos, brilhando com uma intensidade feroz, refletiam um passado marcado por correntes invisíveis, mas seu espírito clamava por uma justiça que transcendia o medo imposto por gerações. Não era uma mulher comum. Sua alma guerreira havia se forjado no aço das dores profundas, e agora, no crepúsculo dessa manhã decisiva, ela se preparava para confrontar não só os algozes, mas também os fantasmas que dilaceravam seu próprio coração. Do outro lado, a esposa do barão, mulher cuja elegância exterior escondia emaranhados de lamentos e traições, encontrava-se em um conflito visceral que a consumia por dentro, como fogo que queima madeira seca, ameaçando transformar tudo em cinzas. Amélia, ou melhor, Clarice, pois essa era a verdade oculta sob o nome que lhe fora imposto, sabia que a ilusão da vida pacata e regrada da casa grande era uma frágil máscara prestes a desabar. Seus dedos trêmulos apertavam um papel amarrotado, onde estavam escritas as confissões de um passado que a ligava irremediavelmente ao escravo que o barão jurara nunca reconhecer, aquele que nos olhos do filho falso carregava uma promessa silenciosa de redenção ou destruição. Paulo, o filho que cresceu entre promessas vãs e olhares dúbios, atravessava agora um abismo existencial mais profundo do que qualquer outro. Sua busca pela verdade era como o vento que escava lentamente a rocha, implacável e paciente, porém cheia de dor e incerteza. Em sua alma juvenil, revolta e dúvida entrelaçavam-se num amargo poema. A revelação de sua origem, seja qual fosse, poderia construir ou desmoronar seus sonhos, sua identidade e sua própria vida. Quão longínquo e doloroso parecia agora o dia em que os brincos dourados e a falsa inocência o fizeram assumir um papel que nunca lhe coube por direito, mas que a sociedade insistia em lhe entregar. E assim, naquela noite que parecia engolir a fazenda, a verdade, há muito sepultada sob, além das terras áridas, galhadas de mentiras e disfarces cruéis, finalmente começou a emergir com a força devastadora de um vendaval tropical. No centro da grande varanda, banhada por uma luz bruxuleante de lamparinas enfraquecidas, o barão encarou Amélia, que não mais se curvava aos seus caprichos. Seus olhos centelharam como brasas prestes a incendiar a noite. E você, afinal, não é apenas uma escrava. É uma filha perdida de sangue nobre, ele declarou com voz grave, quase desafiadora, ao revelar que a linhagem oculta da mulher carregava uma herança de poder e dor, condenada a ser sufocada por gerações de preconceito e hipocrisia. Amélia sentiu a pulsação intensa do momento, o tremor dos dias vindouros em cada palavra lançada no silêncio carregado. Seu olhar encontrou o de Paulo, e no choque daquela contemplação, mãe e filho cruzaram a tênue linha que separava o ódio da compaixão,
a acusação da compreensão. Você não é o que disseram, não é o que queriam que fosse. Você é muito mais do que isso, disse Amélia, mirando no coração daquele jovem, marcado por dúvidas e promessas não cumpridas. A tensão que antes era sutil, agora se tornava quase palpável, como se o próprio ar estivesse prestes a se romper sob o peso das verdades desveladas. Enquanto isso, Clarice, a esposa amargurada, sentia seu próprio coração despedaçar-se em 1000 fragmentos, revivendo as traições do homem que, por orgulho e medo, tentara enterrar seus pecados e omitira o fruto proibido daquela noite de segredos criminosos. Ela pisou firme, rompendo o silêncio opressor da sala, e confrontou o marido com a determinação inabalável de quem conhece o preço da mentira e da omissão. Quantos filhos serão mortos na surdina, soterrados pelo medo e pela vergonha? Quando você será capaz de olhar nos olhos desses fantasmas e se reconciliar com a própria história? Indagou sua voz tão cortante quanto a navalha, trazendo à tona o inevitável confronto entre poder e verdade, entre o passado que pulsa e o futuro incerto. Ao ouvir tais palavras, o barão sentiu a fragilidade de sua autoridade desmoronar como castelo de areia diante da maré impiedosa. A fazenda, cenário daquele drama árido e cruel, parecia agora mais do que nunca um palco de reencontros dolorosos e promessas quebradas, onde a fé e a descrença entrelaçavam-se de modo inexorável. Cada sombra nas paredes agora era um fantasma do passado, cada sussurro da noite, um grito de revolta abafado sob o jugo da tradição. Amélia, agora erguida em sua dignidade, tornou-se símbolo de uma luta que ultrapassava o terreno da fazenda para ingressar nos livres espaços do espírito humano. Paulo, tomado por uma coragem recém-descoberta, aproximou-se do pai erguendo a voz carregada de questionamentos que há muito ecoavam em seu peito. Se sou fruto de mentiras e meias-verdades, então que minha verdade seja dita, mesmo que isso faça ruir este império de silêncio que nos corrompe a todos. Naquele instante, o embate entre o jovem herdeiro e o patriarca abandonou os limites da formalidade para se transformar em um choque de gerações, um confronto entre o peso do passado e a ânsia libertadora do futuro. Seria possível que o sangue derramado nas senzalas, nas tardes quentes e sufocadas da fazenda, pudesse enfim ser reconhecido, respeitado e erguido como símbolo de resistência e redenção? Em meio à tempestade de emoções que agitava o salão principal da Casa Grande, uma presença silenciosa e até então invisível tomava forma. O filho falso, personagem esquivo e ao mesmo tempo central, revelou-se no momento preciso em que a verdade parecia próxima do colapso. Sua voz, carregada de um misto de dor e esperança, trouxe um novo elemento à narrativa. Vocês entenderam que nossas histórias, entrelaçadas em sangue e mentira, não podem mais ser negadas. É nosso dever, filho legítimo ou não, buscar a justiça que parece perdida nas dobras do tempo. O eco dessas palavras pendia no ar, golpeando a todos com a crueza de sua sinceridade inesperada. E então, numa explosão dramática que culminou naquele momento único em que a geografia da alma humana se redefinia entre ruínas e trincheiras de esperança, a chuva irrompeu sobre a fazenda Alcântara, lavando o barro antigo e, em algum nível simbólico, iniciando o lento processo de purificação. Era o ápice do confronto entre os coronéis do poder e os escravos da história, entre os fantasmas que assombravam as senzalas e as vozes que gritavam pela libertação da verdade. Nesta trama densa, a luta pela identidade, pela justiça e pela liberdade rompeu as correntes invisíveis que tanto sustentaram a opressão. E você que está aí nessa imensidão digital, já ouviu alguma história onde os laços de sangue e as mentiras do passado se confrontam tão ferozmente, desafiando o próprio destino? Será que a busca pela verdade sempre exige um preço tão elevado que consome tanto os oprimidos quanto os poderosos? Não deixem de compartilhar sua opinião, pois é na troca entre almas, no encontro dos relatos, que histórias como essa ganham voz e ressonância no coração de cada um.
No desfecho desse ato, a figura do barão, embora desarmada diante das revelações incontornáveis, ainda carregava no olhar a chama da última resistência, o medo de perder o que a vida lhe ensinou a comandar com punho de ferro, o orgulho ferido que o impelia a tentar reconstruir a ordem diante do caos. Amélia, agora não mais apenas escrava, mas guerreira da liberdade, sabia que o caminho à frente seria árduo, que aquela pequena chama de revolta e esperança precisaria de corações valentes para não se apagar. Paulo, ao lado da mãe verdadeira, sentia-se finalmente livre para reescrever sua história, embora soubesse que as cicatrizes do passado jamais desapareceriam completamente, apenas se transformariam em marcas da luta e da superação. Clarice, mais forte do que nunca, erguia sua voz para combater os silenciosos fantasmas da hipocrisia que permeavam sua existência, decidida a ser ponte e não barreira, a verdade que curava e não denunciava. E assim, na fazenda Alcântara, entre o eco dos trovões e o brilho da esperança, desenhava-se o prelúdio de uma nova era, onde sangue, dor, amor e coragem entrelaçariam seus fios para tecer a delicada tapeçaria da liberdade. E então, querido ouvinte, permita-se imaginar. Quantas fazendas como a Alcântara guardam em seus rincões histórias tão profundas e despedaçadas como essa? Quantos barões, Amélias, Clarices e Paulos silenciam nas entrelinhas da nossa história coletiva? Que a narrativa deste clímax nos inspire a olhar para o passado com olhos vigilantes, para que possamos juntos escrever o futuro com as tintas da justiça e da verdadeira humanidade. No crepúsculo que se debruçava sobre a vastidão da fazenda Alcântara, onde antes reinavam sombras impenetráveis e silêncios constrangedores, agora despontava uma luz tênue, porém resoluta, que anunciava a desenlace de um ciclo doloroso e a aurora de uma reconfiguração moral tão rígida quanto necessária. O barão, senhor absoluto daquela terra, enclausurado pelo peso de suas verdades ocultas e das feridas invisíveis que lhe marcavam a alma, carregava uma tormenta interna, mais cruel do que qualquer tempestade que os céus pudessem engendrar. Sua figura, antes impávida e autoritária, agora enrugada por dúvidas e contraditórias decisões, refletia o conflito que se alojava no âmago de seu ser. Ao seu lado, a esposa, amálgama de piedade e firmeza, de submissão e revolta velada, fora desnudada de suas ilusões cômodas, confrontada pela realidade cruenta dos vínculos que nasciam além do matrimônio oficial, nos interstícios proibidos das barracas dos cativos, entre mãos trêmulas e olhos marejados, entrelaçados numa mistura ambígua de afeto maternal e arrependimento, ela aprendia a reconhecer no filho falso não apenas a semente de uma traição, mas o sopro vital de uma verdade que não mais podia ser enterrada sob camadas de silêncio e vergonha. Quanto à escrava, cujo nome verdadeiro parecia dissolvido no manto de anonimato imposto por sua condição, revelava-se a heroína oculta dessa história. Corpo marcado pelo açoite, alma robusta como o tronco das árvores centenárias da fazenda, ela emanava a força de quem, mesmo acorrentado, jamais se entrega por completo. Seu olhar, que outrora se curvava à opressão, agora brilhava com a invencível centelha da resistência, nutrida pelos segredos confessados, pela solidariedade despertada e pelo sonho coletivo da liberdade iminente. Nas entranhas da velha residência, o barão reunira seus mais confiáveis aliados, não para perpetuar as sombras do passado, mas para enfrentar seu próprio reflexo, mutilado pelas escolhas fadadas à expiação. Com voz tensa e embargada, anunciou a libertação progressiva dos cativos, uma decisão que, apesar de tardia, desafiava aquelas estruturas seculares de poder e dominação. A notícia percorria cada canto da fazenda como um sussurro que se transformava em brado, não sem resistências e tensões, inesgotáveis como as raízes da cana cravadas na terra. A esposa, agora amparando os ombros do filho falso com uma ternura quase esquecida, assumia seu lugar na narrativa pública, desfeita qualquer pretensão de ignorância ou afastamento. Em suas mãos, a escrita da lei,
aquela que não emanava apenas do Estado, mas da coragem ímpar de uma mulher que decidira ser instrumento de mudança, simbolizava a transformação da propriedade em uma comunidade de indivíduos livres, mesmo que corroída por feridas recentes e memórias irrevogáveis. No meio disso, o filho falso, jovem de alma inquieta e futuro incerto, coberto pela sombra da verdade revelada, assumia uma postura inesperada. Não mais relegado à clandestinidade da alteridade, viu-se convocado a resistir como figura pública, símbolo e agente ativo nas negociações que buscavam redesenhar os pilares daquele pedaço de Brasil escravista. Não uma simples criação da luxúria do barão, mas uma espécie de catálise para uma escalada irrecusável rumo à humanização de todos os que ali viviam. Nas senzalas, antes silenciosas câmaras de horror, agora nascia uma organização dos libertos, pequenos comitês invisíveis que planejavam o desfecho definitivo da escravidão no âmbito prático, exigindo direitos, reconhecimento e reparação. O coletivo, rompendo as algemas da invisibilidade, assimilava a esperança da mudança a partir das histórias reveladas, das feridas compartilhadas e da determinação em nunca mais regressar ao esquecimento. As manhãs na fazenda Alcântara, que até pouco tempo antes se erguiam com o sol rubro das labutas cruéis e resignadas, passaram a carregar o perfume agridoce da liberdade iminente. O tilintar das correntes cedendo lentamente dava lugar ao caminhar hesitante, porém infame, daqueles que ousavam sonhar com o próprio destino nas mãos, não mais como mercadoria, mas como cidadão. Cada passo desses homens e mulheres marcava o solo da fazenda com a tinta indelével de uma revolução silenciosa. Não obstante, muitos barões vizinhos olhavam com temor e desdém para Alcântara, como quem testemunha o desmoronar de um império ancestral sustentado na exploração desumana. O barão, embora ferido, mantinha-se consciente de que seu gesto poderia haver de desencadear uma cadeia de eventos capaz de sacudir os alicerces do Brasil colonial. Era o peso da responsabilidade histórica e individual convergente numa encruzilhada que não admitia retrocessos. Ao entardecer, a esposa deslocava-se entre as casas dos libertos, distribuindo alimentos, palavras de conforto e promessas de um mundo menos injusto. Sua presença tornara-se um bálsamo para aqueles que até então conheciam apenas o açoite e a submissão. E no silêncio de suas orações, implorava por força e perdão, consciente de que a expiação da culpa, embora imprescindível, jamais apagaria o passado, mas poderia iluminar os caminhos que dele emanariam. Na cozinha da Casa Grande, onde antes se urdiam conspirações e se ocultavam verdades, agora fervilhavam discussões sobre educação, terras para cultivo próprio e a organização da força de trabalho livre. A sombra do barão permanecia assim, mas diluía-se na humildade de seu reconhecimento tardio, um homem reduzido aos escombros de sua própria vaidade, que reinventava-se pela ponte da redenção e do compromisso social. O filho falso, por seu turno, tornou-se interlocutor dos libertos e dos antigos senhores. Com eloquência adquirida tanto na intimidade da senzala, quanto nos salões da Casa Grande, articulava diálogos complexos, abria fissuras nas resistências históricas e construía pontes entre gerações e condições outrora irreconciliáveis. Seu papel transcendera a condição de herdeiro ilegítimo para assumir a missão de transformar em legado a narrativa dos vencidos. O crepitar do fogo nas lareiras era agora a moldura para histórias compartilhadas, não mais sussurradas, mas proclamadas. Histórias não apenas de dor e perda, mas de coragem, de luta e de esperança. Em cada olhar que cruzava aqueles olhares, uma promessa silenciosa. A memória dos que foram, a luta dos que são, e os sonhos indeléveis dos que hão de vir. Fossem livres ou libertos, os habitantes da fazenda Alcântara haviam começado a tecer uma nova trama histórica, cuja fibra mais resistente era a solidariedade. O som dos sinos da capela, que antes convoca os fiéis da igreja oficial para as cerimônias da hipocrisia cristã colonial, ressoava agora com novos significados. Eram convites à reflexão, ao exame das consciências e à busca por um Deus que pudesse abraçar a dignidade humana em sua totalidade,
sem distinções que a tirania inventara para justificar a exploração. A fé, abalroada, mostrava-se agora a janela aberta para o renascimento espiritual daquelas gentes. Nos campos que produziam o café, aquela nobre bebida exportada para a Europa enquanto o suor dos escravos umedecia a terra, o labor se modificava. O trabalho compulsório dava lugar ao contrato justo, ao reconhecimento do esforço e à divisão equitativa dos frutos. Era o nascimento lento e doloroso de uma economia que discutia não apenas valor monetário, mas o valor intrínseco da liberdade. As picadas antes marcadas pelo chicote hoje eram sulcos inaugurados pela vontade coletiva. Contudo, nem todos acolhiam a mudança com benevolência. Resistências, insinuações e conspirações abafavam nas penumbras da noite como exalantes do passado que se recusava a morrer sem reivindicar seu lugar. Mas a força da verdade, agora alimentada pela coragem dos protagonistas, mostrava que nenhum regresso era possível. A história avançava inexorável, empurrada pela persistência daqueles que ousavam sonhar. Entre lágrimas e sorrisos, a esposa e a escrava entrelaçavam-se numa aliança improvável, fruto da experiência compartilhada, da dor que as fora levadas a conhecer e do anseio comum por justiça. Era a síntese de uma transformação que ultrapassava as barreiras sociais, estabelecendo uma fraternidade urgentemente necessária para a edição dos novos tempos. Juntas, elas inspiravam as mulheres da fazenda a erguerem suas vozes. Quando a lua cheia ascendia ao céu como testemunha silenciosa, o barão entregava à comunidade escrava não apenas a promessa da liberdade, mas a escritura das terras que antes pertenciam exclusivamente à Casa Grande. A partilha significava mais do que riqueza material. Era o reconhecimento de direitos e do valor humano, uma ruptura simbólica em uma sociedade retalhada pela desigualdade. A festa que se seguiu improvisada e vigorosa lançou raios de esperança contra a noite inclemente da história. Na memória coletiva da fazenda Alcântara, o peso das correntes quebradas jamais se apagaria, assim como as cicatrizes nas peles e corações permaneceriam como testemunha indeclinável. Mas o que emergia do pó das cinzas era uma certeza de que, mesmo no terreno mais fértil da crueldade, o próprio ato de resistir germina a possibilidade de um amanhã libertador. A narrativa de um barão arrependido, de uma esposa redimida, de uma escrava fortificada e de um filho renegado se entrelaçava como metáfora viva da complexidade e da esperança inscritas no Brasil colonial. E assim, encerrando este capítulo, ouvintes queridos, convidamo-los a refletir sobre a permanência dessas histórias em nossa consciência atual. Que o legado da fazenda Alcântara sirva como farol e aviso para que as repetições do passado não extinguem as chamas da justiça, do amor e da liberdade que ainda em nós ardem com voracidade ancestral. Porque, mais que narrativas, esses relatos são espelhos e feridas, pontes e caminhos para uma humanidade que luta, incessantemente, para se reconhecer mais inteira e verdadeira. Décadas se passaram como a água que lentamente desgasta a pedra, silenciosamente, porém de forma irrevogável, e a fazenda Alcântara, outrora palco de um drama visceral esculpido no ventre da opressão e da esperança, transformou-se, mutante como a própria história do Brasil, em um cenário onde o passado e o presente se entrelaçavam num diálogo silencioso e pungente. O que antes era apenas um campo vasto de gritos e lágrimas, barro e suor ensopando a terra vermelha, agora se apresentava com cicatrizes e renascimentos, como se as dores infindas ali guardadas tivessem finalmente permitido o florescer de um novo sol de consciência. As árvores antigas, talvez as únicas testemunhas fiéis que resistiram à voracidade do tempo, agora abrigavam não só os fantasmas de outrora, mas também o canto tímido de uma liberdade conquistada, mesmo que ainda imperfeita. O barão, figura emblemática de uma época que se escravizou aos próprios privilégios, restava como uma sombra longínqua em registros amarelados, notas de um homem que, em seus últimos suspiros, dera sinais de arrependimento, uma tentativa tardia de domesticar a consciência e reconciliar-se com a humanidade que antes negara em seus atos.
Sua redenção, embora tardia e pequena aos olhos da justiça severa do destino, deixara um legado ambíguo, como se a própria alma daquela fazenda tivesse aspirado a uma expiação simbólica, um fragmento de luz a se infiltrar no véu denso do obscurantismo. Sua esposa, a senhora que tantas vezes representara o altar da hipocrisia conservadora, viu-se nas últimas temporadas de sua existência não mais como a dignitária de uma linhagem intocável, mas como uma mulher dilacerada entre o amor que poderia ter oferecido e a crueldade que permitira. Já a escrava, cuja força era feita de raízes profundas no chão sagrado que pisava, transformara-se em uma matriarca de histórias que desafiaram os grilhões do tempo. Ela tornara-se símbolo e fonte inesgotável de resistência, uma guardiã dos ecos das vozes silenciadas, de quem teceu não apenas redes entre as famílias de libertos e descendentes, mas também um imaginário coletivo que carregava no peito a combustão incandescente da liberdade. Ela que um dia fora anônima, reduzida a uma sombra sobre a poeira dos cafezais, agora brilhava como estrela guia para aqueles que recusavam esquecer seu passado escravocrata e ansiavam por um futuro justo. O filho falso, aquele que ousara desafiar a linhagem imposta pelo sangue, carregava consigo uma herança perversa, mas também uma oportunidade única para a reconstrução do legado da fazenda. Seu nome, muitas vezes murmurado entre os corredores vazios da casa grande, evocava a complexidade das relações humanas que ultrapassavam as barreiras do sangue e da legitimidade, pois, mais do que a linhagem biológica, ele simbolizava a insurreição daquilo que a sociedade tentava apagar. A identidade plural, a multiplicidade das origens e a irreverência do coração que busca ressignificar o destino. Anos depois, as senzalas, agora silenciosas, haviam cedido lugar a comunitários que lutavam pela memória dos que ali viveram e sofreram. Eram lugares onde se organizavam rodas de conversa, onde netos, bisnetos e amantes da história compartilhavam o fardo ancestral, não mais como carga indizível, mas como semente para a reconstrução de uma verdade dolorida. A fazenda deixara de ser símbolo exclusivo da opressão para se tornar, paradoxalmente, espaço de resistência cultural e combate à invisibilidade. Nesse cenário de temporalidades que se costuravam, a reflexão maior nos convoca a pensar que a história do Brasil colonial, carregada pelo peso insuportável da escravidão, não está confinada a um passado remoto, distante e esquecido, mas pulsa como ferida aberta, viva e pulsante, no presente de nossos dias. As cercas de arame farpado que agora dividem terras são, ainda que de forma metafórica, as mesmas barreiras invisíveis que segregam em muitas esferas, econômica, racial, social, os descendentes daqueles que tanto padeceram. A fala do corpo, fruto dos sofrimentos de outrora, ecoa silenciosa nas contradições contemporâneas de uma nação que ainda tenta se curar. É nesse emaranhado de sombras e luzes, de dor e redenção, que precisamos lamentar, mas também celebrar, pois a luta daqueles que resistiram, como a escrava fortificada que tornara-se matriarca, nos ensina que o amanhã não se entrega sem batalha. Cada passo rumo à liberdade foi, e continua sendo, uma conquista suada, marcada por rupturas e silenciamentos que ainda ecoam. Não há caminho fácil para a reconstrução de uma memória verdadeira, aquela que não se contenta com mitificações ou negações, mas que ousa encarar as verdades despudoradas que traduzem a condição humana em toda a sua complexidade. Podemos então interpretar a própria Fazenda Alcântara como uma metáfora das contradições do Brasil, um espelho onde se refletem os nossos dilemas identitários, entre o passado que não morre e o futuro que teimamos em construir, entre o arrojo da transformação e os resquícios de uma estrutura que insiste em se perpetuar. O céu daquela fazenda, onde o sol se punha igual para todos, contrastava com a desigualdade brutal da terra que havia testemunhado. Hoje, sob aquele mesmo céu, movem-se aqueles que sonham com justiça social e igualdade, tentando desfazer os nós embaraçados de uma herança maldita. E assim se impõe a reflexão profunda sobre o significado da liberdade verdadeira,
aquela que não é apenas física, mas também mental e espiritual. Liberdade, nesse contexto, torna-se um verbo ativo, uma marcha incessante que não se encerra com a abolição legal ou com a simples extinção das correntes. O verdadeiro alvorecer da liberdade compartilha a dor das cicatrizes antigas, dialoga com as lágrimas vertidas e reconhece que a reconciliação histórica é tarefa contínua, devotada especialmente aos esquecidos, aos invisíveis. Não mais podemos silenciar as vozes das senzalas, pois elas permeiam os cantos invisíveis das nossas cidades, dos nossos corpos e das nossas culturas. A memória da escravidão, apesar da tentativa de apagamento, permanece indômita e imortal na música, na culinária, nas religiões, nos gestos e nas palavras que resistem ao esquecimento. E esses vestígios culturais são o cimento que liga passado e presente, que alimenta a identidade plural desse país que ainda sangra e que ainda se reinventa. O olhar contemporâneo, então, é convocado a encarar não uma história linear predeterminada, mas sim uma narrativa embrenhada em rupturas, encontros e desenganos. Uma tessitura humana que exige compromisso ético e político para que a margem da exclusão não seja a única realidade possível. Reconhecer a densidade do passado é o primeiro passo para a construção de um legado que não repita os erros, mas que acolha a possibilidade de um Brasil onde todas as vozes possam ser escutadas, respeitadas, valorizadas. E aqui reside, afinal, o convite maior que essa história espelha. O reconhecimento da história do barão, da esposa, da escrava e do filho falso como não apenas figuras isoladas, mas como arquétipos que nos universalizam na dor e na esperança. Eles nos obrigam a refletir que a condição humana sempre oscila entre o potencial para a brutalidade e a semente imortal da redenção, e que o futuro é tecido pelas escolhas corajosas que fazemos hoje, abraçando a complexidade e a pluralidade do ser. É fundamental compreender que a reparação não é um simples gesto simbólico. É um processo doloroso, multifacetado, que transborda o âmbito jurídico para alcançar as relações sociais, econômicas e culturais que ainda carregam marcas profundas da escravidão. O desafio contemporâneo, então, se torna a reescritura dessas histórias desde a perspectiva dos silenciados, a valorização dos saberes marginalizados e a desconstrução das estruturas que ainda reproduzem desigualdades profundas. A Fazenda Alcântara, com suas ruínas físicas e suas memórias invisíveis, permanece como uma espécie de oráculo histórico, um lugar sagrado que nos recorda incessantemente da ambivalência do destino humano, da capacidade para o mal e para o bem, e da necessidade de vigilância crítica para que liberdade não se reeduque em novas formas de opressão. A consciência do passado torna-se, assim, uma arma poderosa contra o conformismo, contra o esquecimento conveniente. Nesse sentido, a experiência daqueles personagens, tão imersos no Brasil colonial, projeta luz sobre as continuidades e rupturas que atravessam nossa existência coletiva. E a imensidão da dor vivida ali pode servir como batismo para uma humanidade que procura recriar-se em novos moldes, numa sociedade que aspira, ainda que imperfeita, a se tornar mais justa, mais humana. A história não se conclui. Persiste em nós viva e ativa, no corpo de cada um que carrega esse legado multifacetado. O campo que um dia fora solo de minas humanas, escravizadas e torturadas, hoje acolhe o canto da resistência cultural, da memória que não se extingue e da luta interminável pela dignidade plena. Nos gestos, nas palavras, na arte e na política dos descendentes, é possível perceber o brilho tênue, porém incansável, da esperança que insiste em rasgar a escuridão para iluminar mais uma vez os passos do futuro. Assim, o epílogo da Fazenda Alcântara não é de modo algum um ponto final, mas um capítulo aberto, convidando-nos a ouvir com profundidade o que o silêncio rebelde daquele terreiro insiste em contar. Esta é uma história de luta, perdida e reencontrada, de corações que decidiram não mais aceitar as correntes, de vozes que se levantaram contra a opressão e que continuam hoje a protestar contra as injustiças que nascem da omissão e do preconceito. É, portanto,
Nossa responsabilidade coletiva manter acesa essa chama ancestral para que o Brasil que hoje habitamos não seja apenas o resultado das sombras do passado, mas também e sobretudo um projeto constante de reconstrução, onde a justiça, o amor e a liberdade não sejam palavras ocas, mas as bases vivas da nação que buscamos ser. Essa é a lição derradeira que a Fazenda Alcântara nos legou, que o passado, mesmo carregado de sofrimento, não deve ser aprisionado ao obscurantismo da vergonha ou da negação, mas sim emancipado através do conhecimento da empatia e do empenho pela reparação. Que possamos olhar para aqueles horrores com os olhos da história e do coração, para que em cada nova geração o ciclo da opressão seja definitivamente quebrado. Em última análise, é na escolha consciente de reconhecer nossa herança, com todas as suas dores e resistências, que reside a chave para forjar um futuro onde a dignidade humana se manifeste em sua mais ampla plenitude. E que assim ecoe eternamente o testemunho daqueles que, sob o céu da Fazenda Alcântara, ousaram sonhar com o impossível e resistiram para que a semente da liberdade pudesse, enfim, florescer.